Só que imagina, eu quero que vocês pensem na cena, não no significado. De você chegar ali nesse robô super potente, que é o ChatGPT, e você vai dar para ele o que ele precisa para ele se tornar o seu funcionário. Isso, quem fica ouvindo, cara, eu já tô até um pouco irritado com isso, pra falar a verdade. Quem fica ouvindo de fora fala assim, mas os caras lá dando a promessa perfeita. Cara, que eu não vou fazer nada, em 5 segundos os caras vão resolver. Preenche o negócio ali, coloca no ChatGPT. Tem trabalho também para a pessoa que vai usar a inteligência de bolsa, ela também vai ter um trabalho inicial, claro. Não tem como, ela vai ter que configurar, porque ela precisa de algo para ela. E a gente puxa até esse gancho, cara, de um cara que a gente curte bastante, que é o Alan Nicholas. Um abraço aí, inclusive, para ele, se um dia ele ver esse corte. Abraço, Alan Nicholas. Mas ele fala muito sobre essa parte de você ter uma responsabilidade na hora de preencher ali, de saber que você é a melhor pessoa para estar fazendo isso. O melhor cara para configurar a inteligência artificial é o dono da empresa, cara. Porque ele sabe do que precisa, ele sabe como funciona. Sabe aquela coisinha de você sempre anota um negocinho lá numa pasta, só você sabe onde está essa pasta. Se você sofre um acidente ou fica internado ali, acabou o negócio, a sua empresa cara. para, né? Exato. Impressionante. E aí, entendeu? Isso acontece muito. Então, na verdade, eu não tô pedindo nada para ninguém, assim, tipo, por favor, preencha o núcleo para ele funcionar direito. Cara, a hora que você vê o negócio funcionando, se você preencher meia boca ali, você já vai ver o negócio da hora. A hora que você preencher todo ele, configurar o GPT certinho, e lembrando que a gente tá num lugar, cara, que é bem na superfície, é a pontinha do iceberg da coisa. Existe todo um universo de API por baixo disso, cara, que o pessoal que é mais desenvolvedor, né, e que já tem esse repertório, ouve a gente e também acha, lá, os caras falando de coisa básica, né? Sim, a gente está trabalhando com a base. Cara, a inteligência de bolso é um processo da gente conscientizar as pessoas e talvez trazer para elas o uso cotidiano da inteligência artificial. Eu não vou guardar isso só para mim. Exato. Vocês vão aprender a usar devagarzinho e vão melhorando. E, quiçá, com a inteligência artificial, até dar esse passo para começar a aprender código. Sim. Ou não usar o código. Usar a ideia, né? Toda a parte do no-code. Cara, é fantástico. O negócio é bizarro. Eu e o Gabriel, cara, a gente tá virando noites há 20 dias. A gente tá obcecado na parada e já tem, anos que a gente tá mexendo com isso. Só que a hora que a gente começa a receber a resposta perfeita e tá vendo que isso tá desafogando a gente, aí você quer preencher mesmo. Então, cara, a hora que a pessoa tiver com o nosso material e estiver fazendo o curso, a aula de preenchimento, tem gente que vai querer preencher sozinho. Mas quem precisar vai ter 3 horas olhando pra minha cara, da gente respondendo, pergunta por pergunta, e eu falando de, tipo, possibilidades do que você pode colocar ali dentro. Cara, ele vai preencher. Era isso que eu ia perguntar. Se eu quero aprender. O que eu tenho que fazer para aprender? Agora, entrar no nosso site, inteligenciadebolso.com.br e comprar inteligenciadebolso.com.br para você aprender a instruir o núcleo cognitivo dentro do seu chat. Eu acho que essa é a maravilha de você trazer um bom mediador aqui. Que a gente vem aqui, traz o cara no podcast, veste ele com a nossa camisa e, pô, ele ainda faz uma propaganda dessa pra gente. É cara, isso, eu acho que a grande maravilha também de tudo isso é que querido, essa ferramenta, muito querido, cara. A gente fala muito disso, a gente não tá prometendo aqui que a pessoa nunca mais vai precisar trabalhar e vai ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, GPT, cara. gente. Eu nem quero, ninguém quer isso, né? Muito pelo contrário, depois que a gente incluiu esse núcleo dentro da nossa estrutura, a gente trabalha ainda mais, porque a nossa entrega é muito melhor agora. A gente consegue atender a mais pessoas. Isso que é muito interessante. Mais pessoas. Muito mais pessoas. A gente multiplica em 10 o tanto de pessoas que a gente é capaz de atender bem. Sabe o que eu fico pensando? Quando vocês falam de empresas, de marketing e enfim, propaganda, quando são essas empresas gigantes e elas conseguem ter multissegmentos e tal, mas eu fico pensando no pequeno empresário, que quando ele vai dar um salto, a empresa dele está dando muito certo, mas ela ainda é pequena e tal, e ele se embanana nesse salto. Primeiro, porque ele entende bem dos processos dele, mas não organiza os processos dele, tá? E segundo, porque muitas vezes ele vai esbarrar na falta de possibilidade financeira de crescer. Sim, exatamente. Certo? Enquanto o chat GPT com inteligência de bolso pode formar para ele uma base organizacional suficiente para ele investir em outras coisas, claro, em outros profissionais que fazem outras coisas e não ter que ficar aí, ter, sei lá, 10 gerentes
numa empresa que tem 50 funcionários, Exato. entendeu? Não precisa. Não precisa. E só não precisar também não é o suficiente. Sim. O cara, quando ele começa a sentir na pele, porque o crescimento, cara, veja bem, a gente é jovem, a gente é empresário, já rodamos bem esse caminho, mas eu vim de uma família que teve a experiência de uma empresa arruinada. Você veio também, cara. Também. A gente veio da ruína de um empreendimento. Eu vivi, pelo menos a minha infância, minha adolescência, à margem ali da falência, de tudo. O caso do meu pai foi exatamente esse que eu falei. A empresa cresceu muito e, de repente, não entendeu o crescimento. Exatamente. Sabe? E aí, o problema é que quando a empresa cresce, ela vai subindo o custo dela e as responsabilidades que você tem com pessoas contratadas, você tem uma equipe ali. Cara, e isso tudo vai ficando muito ali naquele fio da navalha. Alguma coisinha pode dar errado e descambar tudo, como aconteceu. Sim. E se você consegue dar buscar esse faturamento maior no início, né, sem precisar criar esse tipo de talvez um gargalo mesmo, cara. Sim. Você acaba soltando os cachorros para correr atrás de você. Na verdade é essa, cara. Pro empresário, você tá ali, ó, todo mês tá vindo. Se não entrar, como a galera sofreu na pandemia, cara, pelo amor de Deus. Foi Porta bem fechada, pegado. um custo gigante para manter a equipe ali dentro e não tem nada entrando, mano. Uhum. Se você tá crescendo e esse crescimento tá vindo de uma ferramenta que te custou muito pouco, Essa e você questão. vai ter essa margem, quando as pessoas entrarem para trabalhar de fato, você já vai estar com folga, cara, para pagar eles. Exato. Que difícil que é você tá ali nesse desespero, cara. Você tá constantemente de atenção, você tá quase implorando pro seu cliente, por favor, cara, não me abandona. Você vai estragando todas as relações. É. Então, sabendo dessa ruína que veio ali, né, dessa experiência que a gente viu de negócios quebrando, a gente também sempre foi muito atento para o que poderia destruir o nosso sonho. Em contrapartida a isso, né, a esse perigo, por exemplo, de uma agência, donos de agência, vocês sabem do que eu estou falando. Se você tem um cliente muito grande, você vai precisar de alguém para cuidar desse cliente. Exclusivamente, né? Porque a demanda é alta, às vezes eles já têm ali um departamento de marketing inteiro que tá em cima de você. Cara, se você coloca o seu mesmo funcionário para atender 3 clientes grandes, ou você vai dar um atendimento de bosta para esses Ou o caras, cara vai morrer com burnout. ou você vai destruir sua equipe, cara. É. Você vai esgotar todo mundo. Então, se você pega a sua mesma equipe agora e começa a dar atenção para isso, cara, vocês não vão ficar presos a ninguém. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, cara. Na inteligência de bolso, com o nosso núcleo, é um ponto de partida. Depois que você tiver com o negócio montado ali, a gente incentiva vocês a ir aprimorando. E dentro da nossa comunidade, contar pra gente o que tá melhorando. A gente é muito entusiasta Exato. disso aqui, cara. A gente Sim. é obcecado mesmo. E aí, você implementa isso dentro da sua empresa. Eu tô falando de agência, mas serve pra Pra tudo, qualquer cara. coisa. Qualquer Pra lugar. qualquer coisa. Ensina o cara a usar a ferramenta, você vai conseguir entregar um trabalho melhor. Você não vai ter que, talvez, triplicar a sua equipe por causa de algo que entrou que pode sair. E aí Sim. você tá ferrado, cara. Aí você começa a entrar no... E mesmo assim, eu sempre identifiquei nas empresas onde eu trabalhei uma dificuldade em fazer o desenvolvimento Sim. das pessoas, né? E é difícil você desenvolver pessoas dentro do ambiente corporativo se você tem que ficar pedindo para ela procurar planilha numa pasta de 1992. Você não está desenvolvendo ela, né? Cara, passando aqui. Então quer dizer, assim, o chat GPT, ele vai... a inteligência de bolso junto com o chat GPT, junto com a inteligência artificial em si, Sim. ele vai estruturar essas empresas para conseguir desenvolver os funcionários, não para tirar os funcionários. Não. Porque o ser humano é o ser humano. O ser humano está na ponta dos processos e acabou. Sim. Nós sempre estaremos. Enquanto existir ser humano no mundo, o ser humano vai estar na ponta do processo. Não tem o que fazer. Sempre Com foi certeza. assim. Na época das É máquinas. confortante, né? Enfim, não é reconfortante, não acho. Mas enfim, mas você vai conseguir desenvolver muito melhor as pessoas que ali estão trabalhando com vocês. Fantástico ter um humano na ponta, né? Exa- Você deixa tudo dependendo de basicamente um primata evoluído, né? Que pode acordar num dia ruim e demitir todo mundo, cara. Mas qual que é a grande diferença desse primata? A sensibilidade, a arte, A imaginação, a cara. imaginação. Os caras acham que o polegar opositor é grande coisa, mas a Foda-se capacidade... o polegar opositor. Eu consigo pegar meu telefone aqui, sem o polegar. Ah, é, mano?
Não consigo, na verdade. Eu usei, Digita aí bom dia aí pra mim, então. Eu usei o Toquinho. Mas a imaginação é a grande diferença, né?